Olá, meu nome é Leandro, aqui do Polo de Arapiraca, da Unicesumar. Neste vídeo vou apresentar uma proposta de aula sobre o tema violência e escola. E é de suma importância para cada um de nós aprendermos juntos. A aula que planejei parte de um filme muito sensível chamado O Contador de Histórias, um filme do diretor Luiz Villace. É um filme biográfico que conta a história de Roberto Carlos, um menino de Belo Horizonte na década de 1970, que vive numa situação de extrema pobreza, passa por instituições como a FEBEM e, apesar de tudo, reconstrói sua vida por meio da narrativa, da palavra e da educação. Esse filme é um ótimo ponto de partida para trabalhar a temática da violência em contexto escolar e institucional. Por quê? Porque ele mostra tantas violências sofridas pelo protagonista quanto as possibilidades de cuidado, de escuta e também de transformação. Ao longo da aula que planejei, eu busco responder junto com os estudantes 3 perguntas básicas, que são elas: quais são as formas de violência que aparecem na história do Roberto, de que maneira essas violências se aproximam da realidade da escola no dia de hoje e, por fim, o que a escola pode fazer para prevenir e enfrentar essas violências de forma ética. A partir desse contexto de violência na escola, trabalhamos a ideia de que a violência em meio escolar é um fenômeno complexo e multifacetado, ou seja, não dá para reduzir tudo à briga de aluno ou falta de educação. Existem diferentes autores envolvidos nesse diferentes contextos, também diferentes tipos de violência. E na aula eu apresento para os estudantes 3 dimensões importantes. Eu quero citar aqui elas: violência na escola, violência à escola e violência da escola. São 3 pontos muito importantes. Violência na escola são violências que acontecem dentro ou no entorno da aula. Já a violência à escola é a violência que tem a instituição como alvo, E violência da escola, aqui entramos na chamada violência institucional ou simbólica, que é quando a própria organização escolar produz injustiça, discriminações e desigualdades. Por exemplo, práticas de racismo, distribuição desigual de oportunidades, estigmatização de certos alunos, humilhações públicas, turmas rotuladas como fracas ou problemáticas. Isso ainda hoje acontece no âmbito escolar. E essa classificação ajuda os estudantes a perceberem que a escola não é apenas um lugar onde a violência entra de fora, mas também um espaço onde relações de poder, preconceitos e desigualdades podem gerar violências sutis, muitas vezes naturalizadas. Logo depois, eu também trabalho com outra distinção que o texto traz e que é muito importante. Violência quando há um uso de força ou ameaça de força contra alguém, indo contra a lei. Por exemplo, agressão física a alunos ou professores. Aí, o segundo ponto, transgressão, quando alguém quebra uma regra interna da escola, mas não comete um crime, por exemplo, não usar uniforme, não fazer tarefa e etc. Incivilidade, que são atitudes que não violam a lei nem o regulamento, mas quebram normas de convivência como gritar, sujar os espaços, empurrar, faltar com respeito, dentre outras. E essa diferença é essencial para a prática pedagógica, porque ajuda o professor e a escola a não chamar tudo de violência. E assim, pensar em caminhamentos mais adequados, o que é o caso de diálogo pedagógico, o que é o caso de família, o que é o caso de conselho escolar e o que realmente exige intervenção jurídica ou de proteção social. Mas, voltando para o filme, eu também proponho na aula uma atividade em 3 momentos. Primeiro, qual o primeiro momento? Ver, ouvir e comentar. Primeiro, os estudantes, eles assistem os trechos selecionados do Contador de Histórias a partir de cenas em que o Roberto
sofre humilhações, é rotulado como um irrecuperável e punido de forma dura, né? Ou mesmo quando ele encontra uma figura adulta que o acolhe e o incentiva a ler. E aí eu trago alguns tópicos nesse primeiro tópico de ver, ouvir e comentar. Que tipo de violência aparece nessa cena? Se ela é física, psicológica ou simbólica? De que forma a situação lembra coisas que podem acontecer na escola hoje? E o terceiro ponto é que papel os adultos têm nessa história. Eles protegem, eles violentam, eles silenciam, o que eles fazem, né? No segundo ponto, no segundo tópico, na verdade, o primeiro foi ver, ouvir e comentar, o segundo é leitura de frases e identificação de violências. Isso é muito importante ensiná-los a ter essa perspectiva, né? Depois, inspirado no próprio material do PDF, eu distribuo frases do filme para pequenos grupos, por exemplo, falas que trazem preconceito, rótulo, discriminação, ou frases que mostram cuidado e acolhimento. E cada grupo lê a frase, diz o que sentiu e tenta identificar se há alguma forma de violência aqui e qual é ela. Essa violência na escola, a escola ou da escola, se essa violência é na escola, a escola ou da escola, né? Como é que acontece? Ou se ela é física, psicológica, simbólica. Essa etapa ajuda os alunos a desenvolver exatamente a habilidade da BNCC. Identificar formas de violência, entender seus significados e pensar seus usos sociais e políticos. E, por fim, terceiro ponto, posição de mecanismo de prevenção e combate. Na terceira parte, os grupos registram exemplos de violência que percebem no cotidiano escolar, sem expor pessoas diretamente e, principalmente, propõem formas de prevenção e eles pensam em ação e quais são as ações, como rodas de conversa sobre bullying e racismo, formação continuada para professores sobre violência simbólica, fortalecimento do grêmio estudantil, canais seguros de escuta para os estudantes, parcerias com a família e com o serviço de rede de proteção. Depois desses registros, podem ser organizados em um painel ou carta aberta para a comunidade escolar. E, por fim, para terminarmos ao longo de todo o processo, eu procuro reforçar com os estudantes que, em primeiro lugar, violência não é apenas pancadaria, ela também pode ser silêncio, humilhação, piada, rótulo, exclusão. E isso é profundamente ético público. Segundo, a escola não é só vítima, ela também pode ser produtora de violência simbólica e institucional, e por isso precisa se pensar. Terceiro, combater a violência na perspectiva da BNCC significa construir relações baseadas em respeito, diálogo, justiça, escuta e reconhecimento da diversidade. Isso é muito interessante. E para finalizar, eu também proponho aqui essa proposta de aula baseada nesse filme Contador de História e no texto Violência e Escola, diálogo também diretamente com a habilidade, porque leva os estudantes, em primeiro lugar, a identificar diferentes formas de violência física, psicológica, simbólica e institucional, e compreender as suas causas e significados, perceber como elas são usadas nas relações sociais e escolares e propor de forma crítica, ética, caminhos para combatê-las. É isso que nós devemos fazer. Espero que essa proposta contribua muito para que nós possamos refletir sobre a violência na escola e para construirmos espaços educacionais, educativos mais acolhedores e justos, certo? Muito obrigado por assistirem a esse vídeo.